Para quem Deus revela seus segredos. Tudo bom, amigos? Deus tem segredos, conselhos, pensamentos que Deus quer revelar para o seu povo. E Ele quer falar nos corações. A Bíblia fala que Ele nos deu a fé, nos deu o Espírito Santo. E Ele quer nos ensinar coisas incríveis, né? E eu queria ler um texto, dois textos. Para quem Deus revela seus segredos? Essa é a primeira pergunta. O que você acha? E como Deus revela seus segredos? É a segunda. Nós vamos ler outro versículo. Deixa eu ler primeiro um versículo aqui. Esse que está lá no Salmo 25:14. Separei esse texto aqui. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele mostrará sua aliança. Olha só. Então aqui está dizendo que o segredo, aquilo que é importante para Deus, aquilo que Ele quer, é para aqueles que o temem, e Ele mostrará sua aliança. A aliança de Deus é o pacto, é aquilo que Ele fez de bom por nós, é a nova aliança, é o que Jesus veio restabelecer, é o Novo Testamento. E as promessas de Deus, a salvação, um novo tempo. E Deus tem coisas reveladas no Evangelho especialmente para você. A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem revela isso. E eu quero mostrar depois como acontece esse processo de Deus falar conosco. Deus fala, sabia? Deus é Espírito e Ele fala. Agora o segredo é algo tremendo da parte de Deus para aquele que teme. Quem é que teme a Deus? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está em Provérbios. Qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. Não é um medo, mas é uma reverência. Aquele que teme a Deus, anda nos caminhos de Deus, pratica a palavra, procura andar em santidade, praticar os ensinamentos que Jesus nos deixou. A Bíblia fala, aquele que ouve e pratica edificou uma casa na rocha. Temer a Deus é receber Jesus, é praticar a palavra, é através das atitudes. Todos vão ver que você é realmente cristão, pela prática da palavra, né? Talvez nós não sejamos perfeitos em algum momento, mas nós estamos caminhando para o alvo, nós estamos nos policiando contra o pecado, contra as coisas erradas. Deixa eu ler em outra versão essa Bíblia, da Bíblia, né? Tem outra versão que fala assim: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Temer a Deus é andar com Deus, é reconhecer que é pecador e precisa de Deus, é praticar a palavra, é reverenciar esse Deus, honrar esse Deus, servir esse Deus, né? Não fazer as coisas que desagradam a Deus, isso é temer. E Ele mostrará o seu pacto, a sua aliança. Conselho, sabe tudo que você precisa saber em alguma área da sua vida que você está precisando de ajuda, Deus tem um conselho, um segredo, algo especial para você, né? Para o propósito que Deus tem para você, para a igreja que você está, para a célula que você cuida, algo especial para você. Agora eu queria ler em Coríntios, que mostra esse processo e fala quem que é o revelador dos segredos de Deus, como que Deus faz. Vou mostrar aqui. Novo Testamento, Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aqui Paulo fala da sabedoria de Deus. Paulo fala aos Coríntios sobre a sabedoria do Espírito, né? Ele fala a sabedoria dos experimentados, daqueles que creem em Deus, não a sabedoria do mundo. A Bíblia fala que a sabedoria do mundo matou Jesus. É loucura as coisas de Deus para o mundo, mas para aqueles que vão ser salvos é poder de Deus. Então quando você crê, você vai ver o poder de Deus. A Bíblia fala, nós temos crido e visto, Pedro falou, que tu és o Filho de Deus. Alguém falou, desce da cruz para que eu veja e creia, né? Mas só que a fé não é ver para crer, a fé é crer para depois ver, né? Jesus falou assim, se crerdes, verás a glória de Deus, falou para a irmã de Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro. Então Jesus é o próprio ressurreição e a vida, ele mesmo disse. Então aqui fala que os príncipes desse mundo não conheceram, não compreenderam. Se tivesse compreendido, não teria crucificado o Rei da Glória. Agora aqui onde eu quero chegar, do 9 até aqui mais ou menos o 12, vamos ler aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou grandes coisas para o que o amam, segredos, conselhos, ó. E a Bíblia fala que não, o olho não viu, o ouvido não viu, nem penetrou no coração do homem, porque é uma coisa espiritual. Deus, a Bíblia fala que Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem espírito em verdade.
Deus ele habita numa região espiritual e nós somos carnal. Mas dentro de nós existe o nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. A matéria, a alma, os sentimentos e o espírito é o que se relaciona com Deus. E nós temos o nosso espírito também, que Deus soprou o fôlego da vida, o espírito dele. E estava morto por causa do pecado. Mas agora, quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. A Bíblia fala, todos que receberam, deu-lhes o poder para ser feito filho de Deus, saber os que creem no seu nome. E outra passagem fala que do Espírito que iam receber aqueles que nele crescem. Está lá em João. Então, aqui fala que tem coisas preparadas que Deus nos tem para nós, né? E você consegue discernir isso espiritualmente, essas coisas. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Ele falou que essas coisas que o olho não viu, nem penetrou no coração do homem, nem nós vimos naturalmente, nós foram reveladas pelo Espírito que está em nós. Então ele trabalha com o nosso Espírito, fortalecendo o Espírito, para que a carne, onde mora os desejos do pecado, possa enfraquecer e ela não tenha domínio sobre vós. A Bíblia fala, a Bíblia fala que nós, pelo Espírito, mortificamos os feitos da carne. Né? Se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, vivereis. Então o Espírito Santo está trabalhando em nós, e é Ele que revela a Deus. Aqui fala que o Espírito Santo esquadrinha as profundezas, quer dizer, examina, sabe, entende. É o próprio Deus. Então ele consegue penetrar todo o ser de Deus e consegue trazer para nós coisas das profundezas, coisas do íntimo. Né? Aqui profundeza fala do íntimo de Deus, da sabedoria de Deus. Já pensou você saber coisas que só Deus sabe? E a Bíblia fala que Deus revela as suas coisas, não faz antes em revelar os seus santos e profetas. Isso aqui não é para você ser um profeta e sair falando coisas. Isso aqui é para você ter uma orientação no seu dia a dia, saber como direcionar, saber ouvir a voz de Deus, porque Deus fala nossos pensamentos. O Espírito Santo está aqui, mas de repente você vai sentir algo, você vai estar orando. E como que nós adentramos essa região espiritual? Através das práticas espirituais. Oração, leitura da palavra, adoração, jejum. Quando você está na igreja ouvindo a palavra, quando você está meditando, quando você passa aquele tempo orando, você está num ambiente onde que Deus habita, espiritual. Você desliga do natural e se concentra, automaticamente você está envolvendo com Deus. À medida que você tem essa prática diária e você consegue passar tempo, você está envolvido nas coisas de Deus, vai ficar mais fácil discernir e de repente você vai ouvir. Você vai sentindo no seu íntimo uma voz, um pensamento e você vai saber discernir se esse pensamento é da sua carne ou é de Deus, ou às vezes pode ter até uma seta, porque o diabo também lança setas no dia a dia, né? Não existe uma guerra espiritual. Tem pensamentos que não são nós que ficamos irritados, nervosos, querendo brigar, é porque o diabo tenta atrapalhar e usa talvez até nossos sentimentos, nossa carne, nossos desejos, né? E a Bíblia fala que isso é normal, que tem a natureza tem a carne, o mundo e o diabo são nossos inimigos. A nossa carne, o desejo dela não é ir para a igreja, não é orar, não é ler a Bíblia, né? É fazer as coisas do mundo, até o pecado. Então nós temos que, através dessas práticas espirituais, estar mais sensível à voz de Deus, mortificar os feitos da carne e de repente, no meio da prática, do dia a dia, ouvindo a palavra. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir. Você está ouvindo a palavra, meditando, de repente vem as revelações, aquilo que Deus quer para você. Você vai ter mais entendimento da palavra. Na hora que você lê a Bíblia, ela vai revelar para você. A Bíblia fala que aquele que ouve e medita é igual uma árvore plantada à beira do rio. Quando você lê é uma coisa, quando você medita, você está trazendo para si toda a revelação do texto e a voz de Deus também está ali. Versículo 11, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Olha, o homem entende as coisas do homem, o Espírito do homem, né? Agora Deus deu o Espírito Santo para compreender as coisas de Deus e em comunhão com o nosso Espírito, trazer para nós aquilo que é de Deus, a vida, a sabedoria, a unção. E de repente eu vou estar com o Espírito Santo, eu vou estar recebendo toda a dádiva, a bondade, em comunhão com Ele é que eu tenho as revelações, eu tenho as inspirações, eu tenho algo para o dia a dia, como restaurar meu casamento, família, casa, trabalho, como Deus melhorar, ajudar, ajustar, fazer grandes coisas, né? Como o café aumenta. Deus ele tem uma sabedoria infinita para nós. Ele falou aqui, ó, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração, que Deus tem preparado para os que o amam. Ele tem coisas maravilhosas para você que ama a Deus, que teme a Deus, né? Então são segredos que Deus tem para você.
E o versículo 12. A Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Aleluia. Foi dado gratuitamente pela fé. A Bíblia fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 1:3 fala, bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No mundo espiritual já foi abençoado, Jesus venceu. Ele consumou, o sangue foi derramado, já está tetelestai, consumado. Então, a herança é sua, só que você está uma posse pela fé. Jesus falou, tudo é possível que crê, seja feita conforme a sua fé, vai, tua fé te salvou. E tudo que pedir em oração, crendo e não duvidando, recebereis. Né? Se disser para o monte, ergue-te, lance daqui, não duvidar, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. A fé é o que atrai, usufrui, recebe as bênçãos de Deus. Já está depositado no banco da graça, mas você saca pela fé, pela prática, pela confissão, por caminhar, por estar interagindo com Deus, orando, indo na igreja. De repente, no meio de tudo isso, você vai compreender o propósito, o plano, aquilo que Deus tem para você e receber. De repente, no visível vai se manifestar tudo aquilo que estava no mundo espiritual. Mas tudo você começa andando em temor a Deus, né? E Deus vai te revelar o segredo, a aliança e o que Ele tem para você. Amém, pessoal? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, seu pacto. Tema a Deus, ame a Deus, sirva a Deus. E essa é a mensagem de hoje. Compartilhe com pessoas, inscreva no canal, ajude pessoas, baixe nossos livros, mensagens bíblicas, tem muitas coisas tremendas para abençoar a sua vida e ajudar pessoas a conhecer Jesus e a salvação através do Evangelho. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.